Olá, amigos e irmãos da Nação do Calvário. Estamos aqui para começar com os irmãos hoje uma nova playlist, um novo tipo aí de vídeos que nós queremos colocar no nosso canal do YouTube. Essa playlist vai se chamar Leituras, ok? São alguns livros que a gente tem lido, né? Algumas coisas que a gente tem estudado e a gente vai falar um pouco, não só sobre livros, mas também sobre autores, ok? Sobre algumas coisas que a gente tem estudado aí no decorrer da nossa trajetória. E hoje nós vamos, para iniciar, falar sobre livros que falam sobre o Espírito Santo, ok? Eu li nesses últimos tempos 3 livros sobre o Espírito Santo e eu vou comentar um pouco rapidamente sobre cada um dos livros e depois vou falar dos 3 juntos e vou, para não ficar em cima do muro, né? Vou fazer também uma avaliação aí de qual que eu gostei mais e o porquê, tá? Hoje eu não vou me aprofundar muito na questão dos autores, até porque é, esses 3 livros foram os primeiros livros que eu li desses autores, então para mim eles são novidade, né, no sentido de que não conheço os autores, conheço o básico sobre eles, então eu vou me ater mais aos livros em si, tá bom? Então vamos lá, começando pelo livro que eu li primeiro, é esse livro aqui, chamado A Doutrina do Espírito Santo, ok? A Doutrina do Espírito Santo. É um livro de 320 páginas, um pouquinho grossinho, não muito, mas um pouco mais do que o habitual. O autor é o Stanley Horton e é um livro de linha pentecostal, de teologia pentecostal. É um livro da editora CPAD, Casas Publicadoras das Assembleias de Deus. É, Então é a doutrina do Espírito Santo no Antigo e no Novo Testamento. Vamos lá, falar um pouquinho do que eu achei desse livro. Para começar, eu achei bastante interessante a forma como o autor ele trabalhou, né, ele escreveu nesse livro. Num primeiro momento eu estranhei, mas depois eu entendi a proposta dele e achei interessante. Ele pega desde Gênesis, lá o primeiro livro do Antigo Testamento, e ele vai discorrendo durante todo o Velho Testamento sobre a atuação do Espírito Santo. Então ele vai trazer muitas referências bíblicas e ele vai pincelar, ele não vai se aprofundar sobre o entendimento dele sobre os textos. Ele vai simplesmente pincelando sobre a atuação do Espírito Santo no decorrer da história. Esse seria um primeiro momento, né, da leitura, que ocupa um bom espaço do livro, haja vista que é o Antigo e o Novo Testamento. Porém, mais para o fim do livro, principalmente quando ele pega ali a análise do Espírito Santo nos evangelhos, nas epístolas de Paulo, nas outras epístolas, demais epístolas, e ali também no Apocalipse, com o viés escatológico, ele vai trazer. Aí sim ele começa a falar um pouco da questão do Espírito Santo, da doutrina é, pentecostal, né? Lembrando que é uma linha pentecostal, então ele traz um pouco da doutrina, do dia a dia, da questão prática. Eu gostei bastante do livro, gostei mesmo. É, para mim foi uma leitura interessante, principalmente por conta do livro que eu vou falar em seguida, que é de teologia reformada, é de outra linha, então foi um contraponto muito interessante. Então, assim, é um livro que, para quem não tem conhecimento sobre o Espírito Santo,
Ele é muito bom porque ele faz exatamente esse apanhado geral, ele vai trazendo, vai falando do Espírito Santo, né? No caso, Espírito de Deus, chamado Espírito de Deus no Velho Testamento. Somente uma vez é chamado de Espírito Santo ali pelo salmista em Salmo 51, mas ele vai falando do Espírito de Deus, depois vem lá no Novo Testamento, bem interessante a maneira como ele trabalha. Em seguida, depois eu li o Batismo do Espírito Santo, Erro-Rus, não sei se é esse ou a pronúncia correta, essa é a pronúncia correta, tem 140 páginas e é um livro da Editora Fiel. A Editora Fiel é uma editora de linha reformada. Gostei bastante desse livro, principalmente porque ele é um contraponto à teologia pentecostal. Então ele traz uma visão diferente e ele traz alguns questionamentos que para mim foram riquíssimos. Então o autor, ele num primeiro momento até assusta, porque ele questiona inclusive se Deus ordenou realmente que houvesse um batismo. Num primeiro momento, quem é de linha carismática ou pentecostal pode se assustar com isso, mas se você vai lendo, ele faz questionamentos sobre o que de fato é o batismo, o que seria o batismo, que talvez, na verdade, seria a real conversão. Então não seria uma segunda bênção, mas seria a real conversão de alguém no ato dela receber o Espírito Santo. Enfim, ele faz alguns questionamentos bem interessantes. Ele aponta para aquela ideia de que alguém ser cheio do Espírito Santo não necessariamente é alguém que manifesta dons, e sim alguém que manifesta o fruto do Espírito, que particularmente é algo que eu entendo, muito embora eu sou de linha, eu sou de continuista, desculpe, a palavra estava fugindo. Muito embora eu creia na continuidade dos dons, na atualidade dos dons, no entanto, eu creio sim que alguém ser cheio do Espírito Santo não é porque ela manifesta dons espirituais, mas sim porque ela manifesta o fruto do Espírito. Essa é a grande evidência. Jesus disse que pelos frutos se conhece a árvore. Então é pelo fruto que a gente identifica se alguém tem realmente o Espírito Santo, e não pelo fato da pessoa ter dom espiritual. Lembremos que a igreja de Corinto era uma igreja que tinha muitos dons espirituais, era uma igreja que tinha muitos carismas, mas era uma igreja extremamente problemática, tinha muitos pecados, divisões, dissensões, muitos problemas, inclusive na liturgia de culto, a ponto de Paulo trazer algumas ordenanças ali quanto à profecia, ao uso, falar línguas estranhas durante o culto, enfim. Então gostei muito dessa leitura e foi um contraponto bastante interessante é, em relação ao livro A Doutrina do Espírito Santo do Stanley Horton. E por último eu li um livro aqui mais da modinha, vamos dizer assim, de um autor aí que muitas pessoas conhecem ele, que é o Francis Chan, é, O Deus Esquecido. Vamos lá. Eu Foi interessante também lê-lo depois desses dois, porque o Francis Chan, ele procura quase dar um trava-línguas, né? Francis Chan. Ele vai numa linha de tentar conciliar a ideia reformada com uma ideia continuista, que é um pouco também do que da nossa proposta da Nação do Calvário. Ele estudou numa universidade reformada, mas ele teve uma trajetória ali em igrejas que que criam nos carismas, nos dons espirituais, na atualidade dos dons, enfim. Então ele procura conciliar esses dois âmbitos, isso é um aspecto interessante do livro. É, a premissa do livro é muito bacana, a ideia de que o Espírito Santo ele é muitas vezes sim esquecido pelas pessoas.
no relacionamento. Tem gente que nem noção, nem sabe o que é o Espírito Santo. E isso, infelizmente, não é algo atual, né? A gente olha lá em Atos dos Apóstolos, nós vamos ver que Paulo encontra um determinado grupo lá e fala sobre o Espírito Santo, e eles dizem, olha, a gente nem sabia o que é isso. Eles só tinham ouvido falar do batismo de João Batista. Então, infelizmente, não é raro a gente encontrar na maioria das igrejas pessoas completamente alienadas com respeito ao Espírito Santo e nem mesmo procuram saber quem é o Espírito Santo e a maneira como se relacionar com ele. Então a premissa é muito interessante, porém a execução ela é questionável. Eu achei que ele acaba caindo um pouco no lugar comum. É mais a linguagem é fácil, não é difícil. Ao contrário um pouquinho desse livro aqui, que a linguagem é um pouquinho mais complicada, mas para o meu gosto de leitura, eu achei que ficou um pouco raso, muito embora tá longe de ser ruim. O livro não é ruim, porém, em comparação aos outros dois, eu acho que ele fica atrás. é, e e acho que para quem é novo convertido, talvez seja uma leitura bastante interessante e válida. Então, se você conhece algum novo convertido, sugiro que você dê para ele o Deus esquecido e não Bom Dia Espírito Santo do Benihim, tá? Que é uma teologia aí já não é raso, é bem fraco mesmo. É, eu li Bom Dia Espírito Santo há muitos anos atrás, fui abençoado, porém não indico. Acho que é um livro que se baseia muito na questão da experiência e pouquíssimo no texto, o que não é o caso do Francis Chan. Ele traz alguns textos bíblicos, algumas fundamentações e traz também experiências, os cases, né? Pessoas que ele relata que são cheias do Espírito Santo, mas pelo fato dele ter tido uma base, ele estudou lá em Universidade Reformada, tal. Então ele tem uma estrutura apegada ao texto, não como os outros. Esses outros dois livros, nesse sentido, dão um banho, não falta base bíblica, textos para a argumentação de ambos os autores nesses livros. Enfim, é, já que falamos aí dos três em separado, eu vou dar um apanhado. Acho que pela minha fala vocês já devem saber mais ou menos aí qual que eu gostei mais e qual que eu gostei menos. Então, começando do menos, foi do Francis Chan, como eu disse, pelas razões que eu disse, não acho que é de todo ruim, mas comparando com os outros, eu acho que ele fica aquém. Então, se é alguém novo convertido, alguém que tem pouco conhecimento bíblico, talvez vai se maravilhar muito mais com esse livro do que eu me maravilhei, ok? Mas foi uma boa leitura. O segundo foi esse aqui. Gostei bastante do livro A Doutrina do Espírito Santo, da maneira como historicamente o autor trabalha, ok? Mas ele vai ficar ali muito na questão de traçar uma trajetória, de demonstrar por textos bíblicos como foram as atuações do Espírito Santo, e vai trazer pouco ali de algo mais prático, algo mais vivencial, enfim. Eu acho que, comparado com esse último aqui, aí sim o batismo com o Espírito Santo eu gostei bastante, sobretudo pelos questionamentos que ele levanta, e porque traz textos bíblicos, bota a gente para pensar, bota umas pulguinhas atrás da orelha, enfim, gostei bastante. Porém, se você falar que vai ler, eu sugiro que você faça o que eu fiz, leia os dois, porque um contrapõe o outro, são duas leituras que trazem
teologias diferentes, a teologia reformada e a teologia pentecostal. Ok? Espero que vocês tenham gostado aí da nossa explanação, né? São as nossas leituras. Lembrando que eu não sou crítico literário nem nada disso, eu estou falando bem em cima da experiência que eu tive com os livros. Então, de repente, você lendo, você vai ter uma experiência diferente da que eu tive e vai gostar do que eu não gostei e não gostar do que eu gostei. Enfim, isso é bastante natural que aconteça, tá bom? Muito obrigado pela sua atenção e até uma próxima aí com mais leituras que nós fizermos, tá bom? Deus te abençoe. Até mais.